Olá, amigo espectador do Formiga Elétrica, seja bem-vindo a mais um Formiga na Tela. Na pauta dessa semana a gente tem um clássico absoluto das histórias em quadrinhos, Maus, de Art Spiegelman. Demorou para a gente tratar desse tema aqui, mas não tem como fugir. Maus é talvez uma das melhores obras da história das histórias em quadrinhos e não tem como não dizer assim que ela extrapola a sua importância para além das histórias em quadrinhos, né? Fazer uma breve sinopse, o Art Spiegelman, que é o autor dessa obra, fez um resumo, uma tomada autobiográfica da sua relação com o seu pai que sofreu nas mãos do nazismo e a sua própria perspectiva como alguém que é filho de alguém que sofreu com o nazismo, mas que não o viu propriamente dito, já que ele era nascido em 48. A obra foi publicada entre 86 e 91 e acho, se eu não me engano, a única obra em quadrinhos, acho que uma das poucas obras fora do circuito do jornalismo a receber o prêmio Pulitzer. E isso não é pouca coisa, né? É verdade, né? Até quando a gente fala de Maus, a gente não pensa só na questão da qualidade narrativa dessa HQ. É muito difícil você começar a falar de uma obra como essa sem citar tudo o que aconteceu depois, né? A questão do prêmio Pulitzer, a questão de ser uma HQ que de certa maneira extrapolou o campo, a área mesmo das histórias em quadrinhos, né? E de certa maneira fomentou o que é o graphic novel, né? Mas eu acho que é bem por aí mesmo, a questão de como o Maus foi responsável por revolucionar a narrativa em quadrinhos e, de certa maneira, rompeu um pouco essa questão do quadrinho ser só uma coisa para criança ou até mesmo uma literatura voltada só para o escapismo. E é engraçado porque a década de 80 ela é repleta desse tipo de esforço dentro da nona arte, né? Porque os próprios super-heróis ali estavam ganhando uma outra dimensão, né? Menos de 10 anos antes a gente teve o Contrato com Deus, né, em 78, que também considerado controvérsias, né, a primeira graphic novel, mas enfim, eu acredito que junto com a pegada autobiográfica que o Will Eisner já estava fazendo ali no final da década de 70 e Maus, eles abrem um caminho, cara, para coisas que hoje são muito comuns, né, como o trabalho do Joe Sacco, a Marjane Satrapi também, cara. Então, o quadrinho deixa de ter aquele caráter não só da diversão, mas da questão de tratar só de coisas da ficção, né? E passa a ter um caráter, apesar do antropomorfismo, no caso do Maus, ele demonstra a capacidade de tratar de temas muito mais pesados, né? Do que o público estava acostumado naquele momento. Você falou do antropomorfismo, eu penso que essa alegoria, quando a gente descreve dessa forma, os judeus eram retratados como ratos e os nazistas como gatos, parece que você está tentando, parece que o autor está tentando de alguma forma aliviar um tema que é muito denso para os quadrinhos. E a gente sabe que de certa forma essa foi uma das intenções dele, né, como autor, mas é uma tecla que a gente sempre bate aqui. Quando a obra vai para o mundo, ela é do mundo e foda-se o que o autor pensa sobre ela. E o fato é que essa representação de gatos e ratos, pode ser uma interpretação particular minha, mas ela acaba dando uma densidade, assim, é uma alegoria que se torna ainda mais brutal do que se essa história fosse representada com seres humanos, objetivamente, né? Porque você percebe na alegoria do rato, o judeu como um rato, você percebe um sofrimento inerente, determinista, inescapável da situação que eles viviam. São criaturas que são fadadas a serem uma caça, elas estão fadadas a serem destruídas pelos seus predadores inevitavelmente. E sem falar que Maus é rato em alemão, né? Sim, isso também. E a questão também de colocar o judeu como, sei lá, o cara que traz a doença, o cara que é uma praga. É o cara que é uma praga, exatamente. Existe esse determinismo nessa alegoria, existe esse peso nessa alegoria, que ele é inescapável. Então eu não consigo ver esse antropomorfismo como um alívio para o peso que a obra tem. Muito pelo contrário, eu acho um aprofundamento nisso, eu acho muito sério a escolha do Spiegelman em representar os nazistas como gatos
e os judeus como ratos, inclusive os poloneses como porcos, né? Os americanos como cachorros. Aí vai. A gente tem uma questão bem interessante que é logo a linguagem visual de Maus, né? Então, essa escolha de tratar essas personagens, apresentar os humanos como animais, esse antropomorfismo e muito significativo que a gente vê, né? Se você pega, por exemplo, só a questão dos ratos, a gente tem várias leituras, desde a leitura que foi muito bem colocada, né, como presas, né? Presas eternas, né? Não são predadores, né? Muito pelo contrário, né? São sempre caças. E o lado também negativo, né? Que são aqueles que trazem pragas, que trazem doenças, né? E a gente poderia também até pensar numa questão de maniqueísmo, inclusive, né? Poderia ser um maniqueísmo involuntário numa leitura um pouco mais ingênua, pensando, poxa, então quer dizer que os nazistas são os gatos, os americanos os cachorros, então a gente tem muito bem claro quem é herói e quem é vilão, mas é óbvio, para quem sobreviveu ao Holocausto, é muito claro quem é herói e quem é vilão. Né? Então, é até muito ingênuo, algumas leituras que eu vi aí, dizendo que também tinha uma questão meio maniqueísta, né, na obra, por tratar os norte-americanos até como heróis, né, nessa jornada, mas a gente não pode esquecer que se trata de um trauma. Né? São lembranças que são oriundas de um trauma que realmente é um trauma proveniente de um dos episódios mais grotescos já vistos na história da humanidade. E né? o que eu acho muito interessante estar falando dessa questão do trauma é que a história ela se passa em duas linhas de tempo distintas, né? Durante o nazismo e o próprio Spiegelman representando a si mesmo. E como eu já disse, ele não viveu, ele nasceu em 48, né? Ele não pegou esse período, mas assim, ele sofreu com... Eu acho, quando a gente fala sobre o nazismo, a gente se tornou um tema tão banal, né, que a gente esquece o peso que ele tem. E ler Maus sempre nos lembra disso. Porque o Spiegelman, ele sofreu, ele é uma pessoa traumatizada com algo que ele não viveu, na verdade. Ele herdou um trauma. Aquilo foi tão pesado para todo um povo, para toda uma civilização, que mesmo a prole que não viveu aquele período, sentiu esse trauma. Existe uma tentativa na rejeição do personagem do Spiegelman, na maneira como ele se representa na obra, existe uma rejeição às histórias do pai, porque ele não consegue lidar com o tamanho que aquilo oferece. Eu tenho duas obras principais quando você precisa falar sobre literatura de nazismo, que são as minhas principais referências. Embora eu passe muito longe de ser um especialista no assunto, mas assim, eu gosto de pensar em duas obras que representam muito bem, que é Maus e É Isto um Homem, do Primo Levi. Porque embora sejam histórias distintas, elas tratam de um tema análogo. Como as pessoas interpretam o nazismo a partir do ponto em que você não pode distinguir as pessoas que estão envolvidas aqui como heróis e como vilões. É muito mais complexo do que isso. Nesse É Isto um Homem, para quem não conhece, trata da história de um prisioneiro de um campo de concentração que acaba, em um certo ponto, se afeiçoando a um dos seus captores. E nem de perto passa de ser uma síndrome de Estocolmo ou algo parecido. É mais no sentido de que aquela pessoa que está naquele campo de concentração percebe que quando você está com os pés no chão, que é o que acontece em Maus, esse maniqueísmo que a gente vê, desse distanciamento histórico, ele não é possível, ele não é plausível. Quando você é confrontado com o que foi a história, você só vê o sofrimento, mas você não consegue apontar diretamente os culpados. Claro, você pode falar, Hitler, ok, joia, mas não foi ele quem fez o nazismo sozinho. Sim. Não foi ele quem conduziu a Segunda Guerra sozinho. Apesar dele ser o gatilho e dele ter sido eleito o grande vilão da história do século XX, o que Maus mostra para nós é que era algo muito mais complexo. Era algo que estava assim, engendrado na existência individual das pessoas que sofreram diretamente com aquilo. E é curioso que chega até um momento que você está lendo a história e você vê que a figura de Hitler nem aparece durante a narrativa. Exatamente. Né? Você aparece pequenas menções quando aqueles que são aliados ao movimento, né, fazem a saudação, né, Heil Hitler, inclusive, né, quando eles se disfarçam de poloneses, né, quando colocam até, graficamente isso é genial, eles colocam a máscara de porco, né, a gente percebe que estão disfarçados ali e eles fazem o cumprimento, mas você nem vê mesmo a figura
do Hitler sendo citado, que mostra muito bem que era um pensamento que estava ali já entranhado entre aqueles que viveram aquela época. O nazismo, o preconceito contra o judeu, parecia alguma coisa já inerente mesmo àqueles que eram simpatizantes ao nazismo, né? Mas é uma característica humana, né? Você tentar encontrar um fim, um motivo muito mais simplista, né, para uma situação dessa magnitude do que falar, porra, foram as pessoas, né, que fizeram, né? Isso aqui é a materialização do desejo de um povo e não uma pessoa que é um demônio que desceu na terra e tal. O que a maioria das pessoas acredita, infelizmente, né? Gosta de apontar o dedo e tal. Mas o bacana do Maus, cara, é que assim, ele é uma grande sessão de terapia, né, do Art Spiegelman, né? Ele é uma forma que o cara encontrou de lidar com os problemas que ele tinha com o pai, e você também, ao tentar compreender da onde você veio, né, no caso, seus pais, é uma forma, assim, fantástica de autoconhecimento também, não tem jeito. E quando você para pensar, cara, que assim, você falou, ele não viveu, mas ele herdou o trauma, né? Ele pegou isso do pai também. Mais ainda, cara, todo irmão que sabe que sobrevive, numa família que morreu um irmão e o outro sobreviveu, cara, esse que sobreviveu, por incrível que pareça, ele vai sofrer muito. Cara, não importa a situação. E aqui você tem uma situação em que um menino, que é o irmão Richier, né, o irmão do Art, ele foi envenenado e o pai faz questão de lembrar disso toda hora, né, cara? Então você imagina como é que foi a infância do cara. Mas ao mesmo tempo você sente raiva do pai, mas não é aquela raiva que, sei lá, puta, que desgraçado, tá pela história inteira. Você compreende as manias desse velho, sabe? Você sabe que é difícil viver com o cara, mas aí a gente entra, vamos citar o Viktor Frankl, né? Que é o psiquiatra que teve suas experiências em campo de concentração. Elas acabaram virando um livro, né? E que serve para terapia de milhares de pessoas hoje em dia. É um livro que, sabe, é recomendável em todos os níveis. E ele fala o seguinte sobre a vivência num campo de concentração. Em determinado momento alguém pegou e disse para ele, nossa, será que a vida terá sentido depois disso? Se nós sobrevivermos, será que a vida terá sentido depois disso? Aí o Frankl pegou e respondeu, essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é o seguinte, se isso aqui não tiver sentido de fato, então é melhor que nós nem sobrevivamos no final. É isso aí, pessoal. A gente pede desculpa pelo tema ligeiramente melancólico, mas é uma obra que precisa ser lembrada. Curta a gente na nossa página do Facebook. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. Visite a nossa página formigaelétrica.com.br. E é isso, muito obrigado e até semana que vem.